Mais um dia aqui com vocês. Eu vim falar hoje com a sua alma. Isso mesmo, não vim falar só com o corpo, eu vim falar com a sua alma. Essa alma que é linda e muitas vezes ela está entristecida. Então hoje eu quero conversar com você sobre algo muito profundo e muitas vezes invisível. Então, trouxe aqui um coração. Muitos de vocês estão com esse coração partido, né, rachado. E isso vem de algum lugar. Então eu quero trazer você para esse nível aqui. Falar com essa alma para acalentar o seu coração. Então, como nós nos comunicamos, mesmo quando carregando dores, e essas dores, de onde ela vem? Ela vem antes da nossa própria existência. Eu sempre falo que tudo que nós estamos hoje, vivenciamos hoje, experienciamos hoje, veio de algum lugar, veio lá de dentro da nossa alma e feriu a nossa alma. De dentro da onde? Dentro do útero materno. Oi, José, vou assinar aqui para você. Eu trabalho muito com a inteligência emocional, com os traumas intrauterinos, Por que eu resolvi trabalhar com os traumas intrauterinos? Porque eu sei que tudo que nós estamos vivenciando hoje com as dores, essas dores são da alma, e que se ela não for tratada, ela vai atingir a nossa pele, a nossa fisiologia, o nosso corpo. Muitos médicos já sabem disso. Então, tudo que nós sentimos, essa reação de maneira intensa, vem de algo tão pequeno, né? Que vem de dentro do nosso interior, vem do interior dos nossos pais, da nossa mãe. E o que fica em silêncio ou se fecha ou explode sem bem entender o porquê. Porque essas respostas são respostas emocionais que estão ligadas aos traumas intrauterinos. E essas marcas, elas são sutis, mas muito, muito, muito profundas. E que você não consegue dar conta. Quantas vezes você sentiu tristeza, depressão, alguma falta, solidão, desejo suicida, e você não sabe de onde vem isso, entre outros sentimentos? Muitas vezes a pessoa tem vontade de não estar nessa vida porque inconscientemente a mãe grávida, que eu não sei quais foram os motivos, são vários os motivos, ela desejou não engravidar, ela não desejou naquele momento que aquele feto, que aquela criança nascesse, até porque talvez ela estivesse passando por um processo de saúde mental, problemas financeiros, o parceiro que só manteve uma relação sexual e foi embora, e o desejo de abortar trouxe com ela, que passou para esse útero materno, esse sentimento de falta, essa ansiedade. Eu vejo no Facebook, né, e as pessoas também que chegam até a mim, falando que não sabe de onde vem aquela ansiedade, aquela depressão. Eu tomo remédio e eu faço muitas coisas e eu não consigo. Então, eu quero trazer para você algumas dicas, se for possível, se não ficar muito longo esse vídeo, para que as pessoas possam se comunicar com amor, se comunicar mesmo que esteja ou passou por esses traumas intrauterinos. E falar de traumas intrauterinos é uma ciência nova que ainda é muito pouco explorada. Eu estou fazendo uma pós em perinatal e neuropsicologia. Então, esses conhecimentos, ela já nos ajuda e nos orienta trazer dicas
para que a gente possa aprender a reconhecer essa dor. E essa dor, ela não pode nos definir quem somos. Quando nós conhecemos a nós mesmos, entendemos que alguma coisa aconteceu, por exemplo, eu sei que a minha mãe passou por muitas dores emocionais. E quando a gente sabe dessa história, o que nós fazemos? Procuramos ressignificar. Eu sei que para muita gente é difícil somente na terapia. Na terapia, eu atendo pessoas que sofreram com essas dores. Por exemplo, a mãe já tinha um filho ou uma filha, aí resolve ter, de repente engravida, tem outro. Essa mãe, ela não se torna mãe, mas o irmão se torna mãe. Aí a gente às vezes acha bonitinho uns vídeos na internet, onde aquela criança, ela fica muito ligada e um vínculo muito forte com o irmão ou com a irmã. Porque aquela criança realmente, porque aquele irmão, ela sentiu muito amor. E ela foi se chegar a esse irmão, essa irmã, quando era pequenininha. Então, eu quero dizer para você, e eu digo para mim também, que essa dor, ela faz parte da nossa história, mas não é o seu nome, não é a sua identidade. Agora que você está sabendo, se você está passando por isso, já sabe que essa dor, ela faz parte da história, mas não é o seu nome, não é a sua identidade. Ah, então, o que fazer com isso? Bem, se eu sei que essa dor vem do útero materno, e geralmente é a mãe, nós precisamos honrar essa pessoa que nos feriu, mas caminhar para que a gente possa se transformar, perdoar. Eu tenho até um livro da Bíblia, meu marido é pastor, e eu leio muito, ajudo aqui na célula com ele, que diz que os filhos não devem irritar os pais, e os pais devem honrar, né? Honrar. Então, a gente precisa honrar essa mãe, porque inconscientemente, essa mãe, ela não sabia o que estava fazendo, ela não sabia o que estava falando, porque 95% das nossas dores, nossos traumas estão no nosso inconsciente. Então, no inconsciente fica o quê? As memórias de longo prazo. E por ficar as memórias de longo prazo, nós guardamos essas dores. Mas nós podemos transformá-las. Então, a gente precisa aprender, superar, ressignificar, renascer e ser mais do que essa dor. Eu não sei se vocês estão compreendendo que é um conteúdo um pouco pesado, né? É um conteúdo que as pessoas não estão acostumadas. Mas eu percebo que eu preciso caminhar pelo lado do desenvolvimento humano. Por conhecer as pessoas na terapia, os meus alunos, eu percebo que eles, muitas vezes, eles vêm com essa dor achando que eles são essas dores. Então, o ser humano não é essa dor. Essa dor, ela existe, ela é real, mas ela pode ser reescrita, ela pode ser ressignificada. Então, a gente precisa aprender a respirar, pensar, para que a gente possa mudar a nossa história, mudar a nossa resposta, para preservar, se for possível, o vínculo materno. Eu sei que tem mães que nem merecem no pensamento, né, de serem mães, porque elas não aprenderam a ser mãe. E geralmente uma mãe que não sabe ser mãe, ou um pai que não sabe ser pai, ele não teve um pai presente. Mas aí você pode dizer, isso não justifica. Não justifica. Quando você não aprende, você não ensina. Então, precisamos aprender a investir também nessa comunicação, nessa inteligência emocional, numa escuta mais empática. E o que você está fazendo aqui hoje, você ou outras pessoas,
está escutando uma verdade para que essa situação possa se revelar e você procurar um terapeuta ou me procurar para que possa trabalhar essas dores. Os traumas, eles não vão desaparecer, mas eles podem ser ressignificados. E essa empatia de escutar a sua mãe, o porquê dessas dores, se sua mãe estiver viva, para que você possa entender o lado dela, porque geralmente os filhos não escutam os pais. A dor é tão grande, por não escutar, se entra-se num julgamento. E na terapia, esse processo, ele interrompe esse julgamento para uma comunicação mais assertiva. Eu não sei se vocês estão compreendendo. E aí, o julgamento, ele aponta, machuca e não resolve. E conversar com você mesmo é muito importante, né? Por isso que a gente pede, temos até um espelho, né? Para que o paciente possa conversar consigo mesmo. E na terapia, ou a pessoa conversando consigo mesmo, ela pode fazer uma pergunta para si próprio, como assim? Falando assim, ó, eu me senti assim quando isso aconteceu. Eu me senti, quando você tiver uma escuta, se você tiver tempo de ter essa escuta com a sua mãe, então você precisa passar para essa pessoa esse teu sentimento, porque você vai estar abrindo uma porta para um conhecimento que até então você não tinha. Então, você vai precisar sentir e pensar para abrir caminhos em vez de criar muros com essa pessoa que te colocou no mundo. Ah, eu sei, ela não merece. Será que nós merecemos também? É uma pergunta, né? Será que eu também mereço? Será que eu não estou repetindo a mesma história com os meus filhos? Ou de uma forma diferente no meu trabalho, nos meus relacionamentos? Isso é muito importante nós pararmos para pensar. Como eu me sinto diante dos relacionamentos. Porque o mau relacionamento com a mãe, com o pai, seja com quem for, isso vai ecoar na vida de outras pessoas. Semana retrasada eu peguei um Uber e aí eu já tinha um direcionamento, o motorista resolveu mudar por conta do Waze. E eu educadamente falei com ele, moço, continua nessa pista porque ali vai cortar caminho e não tem nada assim que te impeça, não é contramão. O homem se levantou contra mim, você quer sair do carro? E ele nervoso por conta do que eu pedi para ele. Eu não discuti porque eu falei, esse homem tem um problema sério, emocional, muito sério, não teve empatia. Depois ele sentiu o que ele fez, ele me pediu perdão, desculpa, não sei o quê. Falei, não, moço, eu entendo. Ele, o que você entende? Eu falei, não vou falar porque ali não era lugar de terapia. Então, como ele se sente, como ele se percebe, como ele vive, como é o equilíbrio dele emocional, como é o pertencimento dele, será que ele tem harmonia? Será que essa pessoa sabe ser, sabe conviver com o outro, sabe fazer com o outro? Então a gente precisa parar para pensar por que desses rompantes assim, que a pessoa se perde e não sabe nem nomear as emoções. Então, as emoções, elas precisam ser colocadas para fora para que não haja um adoecimento interno. Porque o problema não está com a pessoa lá fora, está dentro da gente.
A gente tem que aprender, entender o que está aqui dentro, o que está te incomodando aqui dentro, que está te impedindo de ter um relacionamento. E o que está te impedindo aqui dentro começou geralmente no útero materno. O vício começa no útero materno. A prostituição começa no útero materno. Pode ter um desenvolvimento humano? Sim, mas geralmente começa lá dentro. As ideologias começam dentro do útero materno. A agressividade, a angústia, o medo, o pânico. Por que o ser humano tem pânico? Qual foi o pânico que a gestante, nas alterações hormonais, passou para aquele feto? Então, engravidar exige uma prevenção. Então, hoje eu trabalho com a prevenção e também para quem já está convivendo com esse grande mal-estar. As pessoas que vivem com esse grande mal-estar não têm leveza, não sabe nomear sentimentos, não sabe lidar com as emoções do outro, porque também não sabe lidar com as suas próprias emoções. Então, porque a pessoa pensa, estou triste. Por que eu estou triste? Por que estou com medo? Então, a gente precisa pensar em começar a se curar e começar a falar consigo mesmo no espelho aquilo que você quer para você. Porque a tua fala e o que é dito é ouvido. Então, eu, sabendo nomear as minhas emoções com leveza, eu vou aprender a me escutar. Eu vou aprender a ter consciência. Então, sempre eu procuro me escutar. E quando eu não escuto, eu vou para as escritas terapêuticas. Então, eu escrevo, eu nomeio minhas emoções, mesmo que eu não saiba. Eu sempre falo para os meus pacientes, tenha um caderno de emoções. Anote tudo, seja homem, seja mulher. Anote e você vai ver se as suas emoções estão flutuando. E aí você vai ver que precisa de uma orientação. E essa escrita terapêutica, ela não precisa ter ponto, vírgula, interrogação, letra maiúscula, letra minúscula. É só escrever, é colocar do que está aqui dentro. E eu dou uma dica, não escreva no computador, não escreva no notebook, nem no telefone. Tenha um caderno, você pode até escrever, para que naquele momento que você está na rua, no seu telefone, você escreva, mas depois você passa para o caderno. Deixa eu pegar uma água aqui, desculpa. Porque a escrita é fisiológica. A escrita terapêutica ela é excelente para tratar das nossas emoções. Inclusive, eu desenho. Ai, meu Deus, isso aqui vai cair. Eu desenho. Eu tenho esses corações aqui. E desse jeito, porque quando eu tô mal, todo mundo fica mal. Eu desenho um coração e nomeio o que eu tô sentindo nesse coração. Então, meu caderno fica cheio de desenhos pequenos. Tem pessoas que colam umas figurinhas. E eu boto o coração, eu coloco cérebro, eu conto história. Então, eu escrevo para mim, eu ensino as minhas clientes a escreverem. Então, nós precisamos aprender a nos ouvir. Então, às vezes, nós não reagimos. Como é que eu vou explicar isso para você? Às vezes a gente não sabe reagir com os pensamentos antigos. Muitas pessoas falam para mim, eu não gosto de terapia porque eu tenho que mexer na minha história. Mas se não mexer na história, como é que a pessoa vai se curar? A cura vem pela fala, a cura vem pelo ouvir. Então as pessoas elas vivem do passado
ir lá no presente, no futuro, e esquecem de viver aqui agora. Mas eu sempre digo, é possível planejar, mas não criar expectativas. Então, às vezes, você não está reagindo no agora, mas há algo antigo que está lá atrás. Então, eu dou uma dica, respire e se pergunte, o que eu estou sentindo é sobre o meu presente? É sobre o meu passado? É sobre mim ou sobre o meu futuro? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças que estão me incomodando? Anote, que vai fazer muito bem para a sua alma. Pegue um espelho, procure olhar, respire, pegue um espelho e reflita na sua criança interior. Às vezes você olha para a tua criança interior e vai perceber que ela ainda não cresceu. Ela está presa lá no passado e você precisa trazer ela para o presente. Porque essa criança ela vai viver sofrendo. E se a criança sofre, você sofre também. Então nós precisamos estar adulto no mundo sadio, no mundo saudável. E ter uma criança com os bons sentimentos para que você possa conviver bem. Às vezes a gente não convive bem com o outro porque a nossa criança está presa lá no passado. Eu espero que vocês estejam entendendo. Não sei quem está aqui, deixa eu dar uma olhadinha. E aí, para que você não fique ansioso ou ansiosa, você não precisa ter todas as respostas na hora que você está escrevendo. Procure ouvir o silêncio. Muitas vezes a gente para, se você mora num apartamento, quem mora em casa melhor ainda, ou parar numa estrada, ouça o silêncio. E você vai ouvir muitos sons. Anota esses sons. Aí parece uma palhaçada, uma brincadeira, né? Mas não. O silêncio, ele pode te trazer mais presença para você mesmo, mais gratidão para você, desenvolver a sua inteligência emocional e você ser seu próprio amor. Aí você vai aprender a falar não com a educação, a dizer não com a educação. Isso tudo você vai trabalhar a autodisciplina, autoconhecimento, o autocuidado, a autorresponsabilidade, porque você vai aprender a regular as suas emoções. A nossa inteligência emocional, ela fica muito aprisionada lá no útero materno da nossa mãe. E a gente perde esse vínculo afetivo com o outro. E às vezes um homem ou uma mulher, ele cria um relacionamento, ele constrói um relacionamento com uma outra pessoa por falta. Eu sempre falo para meus clientes, quando terminam um relacionamento, que leve-se um ano, se for possível, sem ter outro relacionamento. Porque você ainda está ferido. E muitos dos nossos relacionamentos são os mesmos tipo com cara diferente. Então a gente precisa mudar a nossa história. Porque muitas pessoas chegam para mim, por que eu sempre arranjo um namorado, um marido, um homem com as mesmas especificidades? E o homem fala a mesma coisa, é porque você não tratou. Você simplesmente sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento. E essa energia tá ali, ó. Ambos estão procurando ser feliz através do outro. Quando a felicidade ela é intangível, eu preciso estar feliz para conhecer uma nova pessoa que também vai estar feliz para a gente unir a nossa felicidade. Então você não pode namorar
casar com alguém ou ter uma amizade para ser feliz. É um grande equívoco na vida das pessoas. Então você precisa estar com uma energia amorosa para você mesmo, regular-se, como, por exemplo, meu marido todos os dias, antes de sair do trabalho, ele vai regar o quê? O jardinzinho dele, as folhas dele. Para quê? Para que elas cresçam com cuidado. Então, ele criou uma rotina de cuidado e gentileza com essas florzinhas, com essas plantinhas. Então, você também e eu também precisamos regular, nos regar com todo o cuidado, com toda a gratidão. Porque se nós estamos vivos é porque Deus acredita nas possibilidades de crescimento de cada um de nós. Então, não pensar somente com o coração, mas pensar com cérebro e coração. Porque a nossa mente mente, então a gente precisa do equilíbrio. Vocês que estão me ouvindo, estão gostando? Por favor, fala alguma coisa, pergunta, manda um joinha, se for possível, um coração, para saber se esse conteúdo ele está sendo bom para vocês, está sendo viável para vocês. Então, nós precisamos aprender, respirar, escrever, dançar, mindfulness, né? Orar. Para quem gosta, eu prefiro mais orar. E agradecer a Deus todos os dias que eu acordo, porque eu estou respirando. Porque um dia eu já fiquei doente, então hoje a gente começa a pensar de forma diferente, né? Viver com mais tranquilidade. Porque a gente aprende, eu ganhava bem naquela época, muito bem, eu era professora na Universidade de Estácio, eu ganhava muito bem, muito bem. E depois que eu fiquei doente, eu aprendi a viver com menos, até meu marido, porque eu vi muito gasto. Nós tivemos um problema financeiro muito grande, porque a doença, ela vem arrasando a vida das pessoas. Como a gente não é rico, não sou rica, então tivemos que dispor de dinheiro. E daquele dia em diante, eu vivo com o que eu tenho, com o meu melhor. E estou muito feliz. Então, eu aprendi a escrever, aprendi a respirar, aprendi a dançar, danço muito, oro muito, adoro música sertaneja, gosto de todas as músicas, louvor, tudo. Porque o meu corpo, a minha mente e o meu coração precisa. Então, essa é uma das dicas que eu trago para vocês para destravar essa dor e a inteligência emocional. Falei também que o não é uma forma de cuidar de você mesma, é um ato de amor próprio. Eu me lembro que quando eu fiquei doente, eu era terapeuta, mas quando a gente está doente, a gente não se liga mais na profissão. Eu nem sabia se eu ia viver, né? Então, o meu médico oftalmo no hospital público, porque eu me trato no hospital público e me trato no particular, ele falou assim: Cátia, eu sei que você é terapeuta, mas você hoje está muito vulnerável. Então, dizer não e dormir vai ser fundamental na sua vida. Eu olhei para ele, falei assim: você quer se curar? Você não quer perder o olho direito? Então durma e aprenda a dizer não. Mas fica sabendo, você vai perder muitas pessoas. E olha, pensa bem, se você perdeu porque você nunca teve. Parei para pensar, falei assim: eu realmente esqueci tudo. Eu fiquei tão vulnerável que eu ia com a minha filha e a médica reumatologista, oncologista, ela dizia assim: não vou falar com você, eu vou falar com a sua filha. Então eu via ela falar com a minha filha: ela não está bem para ouvir, mas você vai ajudar. E quando eu perdi meu globo ocular por uma doença autoimune, eu tive que aprender, porque eu fiquei cega dos 2 olhos, olha só, fiquei cega dos 2 olhos.
E eu precisei, assim, ressignificar a minha história sabendo que eu conhecia, mas eu estava vulnerável. Então essa médica falou para ela, caminha com ela na praça, diz para ela que a árvore é verde, que a terra é marrom. E assim, vai dizendo as cores para ela, dentro de casa, porque a visão dela vai retornar à da direita. E para não adoecer, o não é fundamental. Então, gente, essa minha história, ela também veio do útero materno, porque hoje minha mãe tem lúpus, que é uma doença autoimune, e tem Alzheimer. É uma história familiar, só que eu não sabia. E eu adoeci, eu podia não adoecer com isso, né? Por conta que meu pai faleceu, que ele foi um homem, assim, espetacular na minha vida. E ele sempre falou, Kátia, aconteça o que acontecer. Escolha a vida. Eu sempre digo isso nas minhas lives. Escolha a vida. Passei pelo luto do colo, que eu não me tiro dinheiro. Passei por luto de sequestro. Eu passei por vários lutos, até chegar a perder meu globo ocular. E hoje, eu sei aquilo que eu não sabia lá. E o meu desejo é passar adiante o que eu aprendi. O não é uma forma de cuidar de si mesmo e um ato de amor próprio. Vocês estão gostando? Então, eu tive que aprender o quê? Que a minha vulnerabilidade, ela precisava de coragem. Eu precisava mostrar para mim mesmo que eu existia, que eu era verdadeira. E eu não podia depender do outro para ter permissão na minha vida. Então o outro foi um terapeuta, foi amigos, para poder me abrir e contar e falar das minhas dores. As dores físicas e as dores emocionais. Então eu estava vulnerável, mas a minha vulnerabilidade era feita aqui de coragem. Eu precisei de coragem para poder continuar a vida. Então eu trouxe essa vulnerabilidade para minha força, para eu me conectar comigo mesmo. Então eu aprendi que mesmo que eu e você chegamos nesse mundo com as marcas que nós não pedimos, mas nós podemos escolher agora como viver, como se comunicar, com verdade, com amor, com presença, com pertencimento. Porque nós somos o amor. Que Deus fala pra gente. Então, a cura, ela vem pela transformação. Ela vem pelo afeto. Ela vem pela gratidão. Ela vem pela empatia, pela equidade, assertividade, liberdade. E essa cura pelo afeto, ela começa em nós mesmos, ela começa em você, ela começa na sua alma. Quando a alma adoece, o nosso corpo sofre. E a minha alma adoeceu. E eu aprendi a me curar. Então, vou terminar essa live agora. Eu quero saber de vocês se tem alguma pergunta, se está valendo a pena. Que para desenvolver e destravar a nossa inteligência emocional, nós precisamos aprender a ser. Desconstruir. Todo dia, eu me desconstruo todos os dias. Eu aprendo todos os dias, aprendo com meus clientes, aprendo com meus alunos, aprendo com as minhas filhas. Então, eu preciso aprender a desconstruir crenças limitantes, legados, mitos. Porque a nossa história, ela precisa se renovar. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, para aprender
é preciso desaprender e aprender. Porque nós não podemos viver no círculo da doença, ter um muro torto. Imagine uma obra e o muro fica torto. Às vezes, muita gente chega para mim com um muro torto. Esse muro torto, o que pode ser? A angústia, a mágoa, a falta de perdão, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, o pânico, a falta de pertencimento, a falta de equilíbrio, a falta... já falei pertencimento, equilíbrio. Então, quando nós nos curamos, nós curamos toda uma geração. Não é preciso você ficar preso no seu passado, ele vai estar lá, que esse passado sirva para você aprender. E aquela história, meu pai, minha mãe fazia assim, e você tem um parceiro, uma parceira e repete essa história é uma história doentia. Nós precisamos aprender juntos. Eu não sei se você que está me ouvindo está casado, está namorando, está noivo, está juntado. Quando você se une a uma outra pessoa, ali você está construindo uma nova história. Você não está construindo a história do seu pai, da sua mãe, do seu tio, não. Esses legados adoecem. Se for bom, tudo bem, mas não leve para você que é casal, para sua cama, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão. Não leve. Leve vocês dois. Deixa o problema para ser discutido no outro dia. Porque aí você vai estar adoecendo o seu leito. Ele vai estar maculado. Então, aprenda isso. Cure-se com afeto. E comece com você. Ame-se. Conheça a si mesmo. Para que você possa ter qualidade de vida emocional e uma saúde emocional e mental. Se você trabalha em empresas e você vai lidar com uma diversidade de pessoas que têm problemas emocionais. Essas pessoas, elas não têm culpa de não fazer as coisas certas. Eu trabalhei com treinamento, trabalhei com roda de conversa na empresa e muitas delas estavam doentes e não conseguia trabalhar direito. Ela faltava, procrastinava, usava as drogas. Por quê? Tudo isso começou lá no útero materno. Eu vou trazer muito conteúdo sobre isso, inclusive eu estou aprontando esse curso. Eu tenho um grupo no Telegram. Esse vídeo vai para o YouTube, para outros lugares. E meu contato é 021 968 85 8565. Um funcionário, um colaborador que não tem uma inteligência emocional, só vai ser estrago, porque não vai... Já perguntou para um colaborador, quando ele vai trabalhar, ou então ele vai entregar um currículo, se ele conhece a missão, a visão, os objetivos da empresa? O colaborador às vezes não sabe, porque não ensinaram a ele. Ele é grosso, é estúpido, vai ver a história. Aí você vai dizer, mas quando ele vem para o trabalho, ele não pode, ele vai esquecer tudo. Não, ele não vai esquecer. Essa é a historinha da carochinha. Nenhuma pessoa vai para o seu trabalho e vai esquecer tudo. É impossível. Se ele tiver uma inteligência emocional, que possa se adaptar às coisas novas constantemente, ele vai bem. Mas se ele for uma pessoa que não se adapta, e ele vê alguém que pode ter sido um espelho para ele, que não foi um bom espelho, e ele viu de repente, é um caos, é um buraco. Então, o treinamento, hoje, as empresas estão trabalhando para a qualidade de vida do funcionário, levando palestra de saúde mental, fazendo rodas de conversa. Já fiz muitas rodas de conversa. Eu pretendo abrir no YouTube para as empresas. Eu trabalhei 5 anos como voluntária para o Sebrae, o projeto Cooperar para Competir. Aprendi muito, conheci muitas pessoas. E esse projeto foi me levando a vários lugares. Então, depois da pandemia, muita coisa mudou. Mas eu continuo trabalhando
caminhando com tranquilidade a minha vida, sem sofrimento. Hoje minhas filhas estão casadas, eu tenho meu marido e nós dois trabalhamos juntos e estamos aqui, procurando manter a nossa saúde mental, porque ficou muito difícil. Devido à pandemia, as pessoas adoeceram, a saúde mental está cada dia aumentando, professores adoecidos porque os pais pensam e acreditam que a escola é que deve educar os filhos, os professores não são valorizados, são profissionais que adoecem muito rápido porque os pais também não aprenderam. Então, é assim, como diz, uma bola de neve que vai crescendo. Então, nós precisamos estar preparados, procurar um terapeuta, uma terapeuta, estudar, muita leitura e aprender a viver. Então, para destravar a inteligência emocional, é preciso trabalhar o seu próprio autoconhecimento e pedir ajuda. Isso não é vergonha. Tem gente que pensa que psiquiatra, que terapeuta são para maluco. Não. As pessoas sadias procuram terapia. As pessoas doentes não procuram terapia. Porque tem uma resistência a buscar pessoas para cuidar da sua alma. Então, se você gostou, me diz aí, por favor, que eu vou terminar aqui esse vídeo, porque já foi extensivo demais, né? Obrigado pela participação de vocês.